Meu Deus! Olhei para a tela do smartphone com as mãos trêmulas. A imagem mostrava inequivocamente meu filho Lucas e minha nora Beatriz. O vídeo registrava os dois invadindo nossa casa, revirando o cofre. Anda, anda, temos que achar logo e terminar antes que eles voltem das termas, a voz fria de Beatriz ecoava claramente na gravação. Quem diria guardando 500 mil reais? Dá para comprar todas as bolsas de grife que eu queria. O dinheiro é dos velhos, mas no fim das contas, é nosso por direito, dizia Lucas, com a voz embargada de excitação, agarrando os talões de cheque. Foi o momento em que as economias de toda a nossa vida, o dinheiro que meu marido e eu levamos mais de 30 anos para juntar, 500 mil reais, foram roubadas em um piscar de olhos. Arthur, o nosso filho, roubou o nosso dinheiro. Caí de joelhos, o chão frio parecendo subir pelas minhas pernas. Mas naquele instante, tudo ficou claro. A verdadeira natureza do meu filho e de sua esposa, e o que eu precisava fazer a seguir. Meu nome é Helena Nogueira, tenho 66 anos. Meu marido, Arthur, tem a mesma idade. Há 3 anos, ele sofreu um AVC que deixou sequelas leves. Os médicos o aconselharam a não fazer esforço, então ele está em casa aposentado fazendo fisioterapia. O que sustenta nossa casa é o meu trabalho como diarista e em eventos. Fazer faxina em hotéis e servir em buffets de casamento é fisicamente exaustivo, mas é essencial para pagar os remédios do Arthur e nossas despesas. Helena, obrigado por tudo, sempre meu marido me dizia toda vez que voltava da fisioterapia, sua gratidão era um bálsamo para minha alma cansada. Vivíamos uma vida modesta, mas éramos felizes. Temos um filho, Lucas, de 35 anos. Ele e sua esposa Beatriz, também com 35, e nosso neto Léo, de 8 anos, moram em um condomínio fechado a cerca de 30 minutos de carro da nossa casa. Ao longo dos anos, meu marido e eu fizemos tudo o que podíamos pela família dele. Ajudamos com 30 mil reais para a festa de casamento, nunca esquecemos um presente de aniversário ou de matrícula para o Léo. Em datas comemorativas como Natal e Páscoa, eu mesma escolhia e enviava cestas e presentes, sempre com muito carinho. Vovó, eu te amo, Léo sempre foi muito apegado a mim. Quando vinha nos visitar nos fins de semana, era certo que se sentaria no meu colo, pedindo para que eu lesse um livro de histórias para ele. O colo da vovó não é duro? Eu perguntava rindo. Não, o colo da vovó é o lugar mais gostoso do mundo. O sorriso do meu neto era o suficiente para varrer todo o meu cansaço. Eu faria qualquer coisa por aquele menino. No entanto, ultimamente, o comportamento de Lucas e Beatriz havia mudado. Antes, eles ligavam para contar as novidades da família, agora as conversas eram quase sempre sobre dinheiro. Mãe, a gente tá apertado, Lucas dizia com um suspiro. Financiamento da casa, a escola do Léo, o salário da Bia como recepcionista não dá pra nada. É mesmo, meu filho? Que situação difícil, eu respondia preocupada. E sem grana, ainda temos que pensar num reforço escolar pro Léo. Eu sabia que os custos com educação hoje em dia eram altos e me preocupava com o futuro da família do meu filho. Meu marido Arthur também compartilhava dessa preocupação. Um dia, quando vivermos só da aposentadoria, talvez a gente precise da ajuda dele também, ele comentava. É verdade, um ajuda o outro, eu concordava, mas uma pequena pontada de estranheza crescia dentro de mim. Lucas só reclamava, nunca mais dizia obrigado. Desde os 30 mil reais do casamento, passando pela entrada do carro, ajuda na mudança e o dinheiro para o material escolar do Léo, já havíamos dado mais de 80 mil reais ao longo dos anos. No começo ele agradecia a cada ajuda, mas ultimamente agia como se fosse nossa obrigação. E a Bia, como está? Perguntei uma vez ao telefone. Tá bem. Mas anda de mau humor. Estressada com a falta de dinheiro, Lucas respondeu de forma displicente. Entendo, que pena, eu disse. Eu considerava Beatriz como uma filha. A mulher que meu filho escolheu só podia ser uma boa pessoa, eu pensava. Contudo, algumas frases que Léo soltava de vez em quando me deixavam com uma pulga atrás da orelha. Vovó, eu ouvi o papai e a mamãe conversando. Que conversa, meu amor? Eu perguntava, alisando seus cabelos.
É que... Sobre a vovó, Léo, com seus 8 anos, parecia sentir que não deveria falar sobre aquilo. Mas sua alma pura o impelia a me contar. O papai disse que a vovó tem um monte de dinheiro guardado. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Deve ser um mal-entendido, meu anjo. Seu pai não pensaria isso de mim, eu tentava me convencer. Ame muito o papai e a mamãe, tá bom? Mas eu também te amo muito, vovó. O sorriso inocente de Léo me fazia querer acreditar nos laços da nossa família. Olhando para trás, percebo quão ingênua eu fui naquele momento. Nossas economias somavam 500 mil reais. Era o dinheiro da rescisão do Arthur, somado ao que juntamos, real, por mais de 30 anos. Considerando os possíveis custos com saúde e cuidados na velhice, não era uma fortuna. Mas nunca havíamos revelado o valor exato para nosso filho e sua esposa. Mãe, vocês estão conseguindo viver só com a aposentadoria? Lucas perguntou um dia, como quem não quer nada. Com a aposentadoria do seu pai e meu trabalho, a gente vai se virando, filho. E de economia, vocês têm quanto mais ou menos? A pergunta direta me surpreendeu. Ah, não é muita coisa, não. Só o suficiente para uma emergência, estamos guardando para a velhice. Mas quanto? A insistência de Lucas era desconfortável. Por mais que fossemos família, eu não achava necessário revelar todos os detalhes. Não se preocupe, meu filho. A gente dá conta. Lembro-me da expressão de descontentamento no rosto dele, como se eu estivesse escondendo algo. Mal sabia eu que aquela pergunta era apenas o prólogo do pesadelo que estava por vir. Os pedidos de dinheiro começaram no mês seguinte. Mãe, tudo bem? Preciso falar com você, é urgente. Lucas me ligou, o tom de voz diferente do usual. O que foi, meu filho? É que o financiamento do carro apertou. Será que você não pode me emprestar uns 10 mil reais? 10 mil reais não era pouco dinheiro para mim. Mas imaginar meu filho em apuros me partia o coração. Claro, meu filho. Amanhã vou ao banco. Obrigado, mãe. Você salvou minha vida. Eu te pago assim que puder, prometo. A voz aliviada de Lucas me tranquilizou. Somos uma família, afinal. Em tempos difíceis, devemos nos ajudar. No dia seguinte, transferi os 10 mil reais para a conta dele. Fiquei feliz em poder ajudar e contei ao meu marido. O Lucas precisa aprender a se virar, Arthur resmungou. Ah, mas é nosso filho, é natural ajudar, eu disse. No entanto, o dinheiro nunca foi devolvido. Pior, no mês seguinte, veio um pedido ainda maior. Mãe, aconteceu uma coisa terrível. A Bia teve que ser internada às pressas. O quê? A Beatriz? O que ela tem? Perguntei, aflita. Não sei os detalhes, mas ela precisa de uma cirurgia e custa 20 mil reais. 20 mil reais. Era muito mais que da outra vez. Mas se a vida da minha nora estava em jogo, não havia tempo para pensar em dinheiro. Vou arranjar o dinheiro agora mesmo. A Bia vai ficar bem? Os médicos disseram que com a cirurgia, ela se recupera. Corri para o banco e saquei os 20 mil reais. Era uma emergência familiar. Eu usaria todas as minhas economias para salvar Beatriz. Contudo, uma semana depois, enquanto fazia compras no supermercado, encontrei Beatriz. Bia, minha querida. Você já teve alta? Como se sente? Perguntei, correndo até ela. Por um instante, ela pareceu confusa e assustada. Ah! Sogra! Sim, graças a Deus. E a vocês, mas a aparência dela não era de alguém que havia passado por uma grande cirurgia. Estava com uma cor ótima e carregava sacolas pesadas de compras em ambas as mãos. A cicatriz não dói? Ah! Não, já estou ótima. Em seguida, Beatriz se despediu apressadamente e sumiu no meio dos corredores. Achei estranho, mas não quis pensar mal. No mês seguinte, o telefone tocou novamente. Mãe, o reforço escolar do Léo vai custar 8 mil reais. Reforço? Mas ele só está na 2ª série. E 8 mil? É que ele tá com dificuldade em matemática, e é um curso especial. Queria investir no futuro dele desde cedo.
Uma mensalidade de R$ 8.000 para um reforço escolar de uma criança parecia um absurdo, mas se era pela educação do meu neto, eu não podia negar. Está bem, filho. Pelo meu neto, eu faço. Em 3 meses eu havia emprestado quase R$ 40.000. Nenhum centavo havia sido devolvido, mas Lucas prometia que pagaria. Eu acreditava que assim que a vida deles melhorasse, eles me devolveriam, mesmo que fosse aos poucos. Porém, a atitude deles se tornou ainda mais hostil. Sogra, até quando a senhora vai ficar trabalhando? Beatriz me perguntou um dia. Já tem 66 anos. Deveria parar e vir nos ajudar com as coisas de casa. Mas Bia, eu preciso do dinheiro para os remédios do Arthur e para as contas. Remédios? Esses remédios do meu sogro são um exagero. O básico já é mais que suficiente. Fiquei em choque com as palavras dela. Os remédios do meu marido foram prescritos por um médico, eram necessários. Beatriz, isso não é um luxo. É luxo sim. Com o dinheiro que a senhora gasta com isso, podia ajudar um pouco mais a gente aqui. Eu não sabia o que responder. A esposa do meu filho dizer algo tão cruel. Lucas concordava com ela. Mãe, a aposentadoria de vocês é suficiente. Nossa situação é bem mais complicada. Mas e o nosso futuro? Nossa velhice? Que velhice, mãe? Vocês só têm 66 anos. Nós é que temos um futuro inteiro pela frente para nos preocupar. Eles começaram a criticar até mesmo o transporte de Arthur para a fisioterapia. Pai, ir de táxi para o hospital é um desperdício. Por que não vai de ônibus? Lucas sugeriu. Mas seu pai tem dificuldade para andar, eu argumentei. Isso é desculpa, mãe. A senhora mima demais ele. Arthur ficava calado, de cabeça baixa. Eu via em seus olhos a dor de se sentir um fardo para a família. Não se preocupe, querido. É uma despesa necessária, eu o consolava, mas a atitude do nosso filho e nora piorava a cada dia. Então, um dia, o evento decisivo aconteceu. Lucas, Beatriz e Léo vieram nos visitar. Mãe, temos uma conversa séria, disse Lucas com uma expressão grave. Beatriz, ao seu lado, parecia tensa. O que foi? Mãe, nós vamos cuidar de vocês na velhice. Por isso, quero que me entregue seus talões de cheque e cartões. O quê? Meus cartões? Fiquei atônita. Nunca imaginei um pedido desses. Isso mesmo. E o dinheiro da aposentadoria? Nós vamos administrar tudo, Beatriz emendou. Vamos te dar uma mesada, não se preocupe. Mas eu me sinto desconfortável entregando tudo para vocês. Gostaria de cuidar das nossas próprias coisas. Quando recusei, a expressão de Lucas mudou completamente. O quê? Não confia no seu próprio filho? É assim que você me trata depois de tudo? Não é isso, é que foi tão de repente. A gente vem visitar vocês toda semana, se preocupa, e é essa a consideração que recebemos. Beatriz disse com a voz cheia de raiva. Estamos fazendo isso pelo bem de vocês. Léo, sentindo a atmosfera pesada, puxou minha blusa. Vovó, o que está acontecendo? Nada, meu amor, está tudo bem. Abracei meu neto e encarei meu filho e nora. Lucas, nós ainda conseguimos nos cuidar. Não precisamos que administrem nosso dinheiro. É porque a gente acha que precisam que estamos insistindo, Lucas gritou. Idosos perdem a noção do valor do dinheiro. Estamos pensando no seu futuro. Naquele dia eles foram embora frustrados, deixando um clima horrível no ar. Léo ficou com uma carinha triste até o fim. Arthur, o que você acha disso? Perguntei ao meu marido naquela noite. Você está certa, Helena. É o nosso dinheiro. Nós que devemos cuidar dele, ele respondeu, mas sua voz não tinha firmeza. A pressão do filho o estava deixando inseguro. Alguns dias depois, Léo me contou algo que me partiu o coração. Vovó, o papai e a mamãe disseram que você é pão dura. Aquilo doeu. Como podiam dizer isso na frente de uma criança de 8 anos? Eu te amo, vovó, disse Léo, me abraçando. Ele era puro, mas estava confuso ao ouvir os pais falarem assim de mim. Para piorar, Lucas começou a usar o neto para me manipular.
Mãe, o Léo tava chorando, dizendo que a vovó está sendo fria com ele. Impossível. O Léo nunca diria isso. Crianças são sinceras, mãe. Sua atitude fria está magoando ele. Era uma mentira descarada, Léo me adorava. Mas uma semente de dúvida foi plantada. Será que eu estava errada? Pelo bem da família, eu deveria entregar meu dinheiro a eles? Não, aquilo não parecia amor de família. Parecia outra coisa. A suspeita crescia em meu peito. Foi quando Arthur sugeriu: Helena, vamos espairecer um pouco. Você precisa de uma folga. Mas e o Lucas e a Beatriz? Eles vão dizer que estamos gastando dinheiro à toa. Nós também temos o direito de aproveitar a vida, ele disse com firmeza. As palavras dele me tocaram. Sim, nós também merecíamos ser felizes. Que tal um bate e volta no hotel fazenda com águas termais? Vi uma excursão barata, R$ 300 por pessoa. Parece uma ótima ideia. Pela primeira vez em muito tempo, decidi fazer algo por nós dois. Ao planejar a viagem, lembrei-me de uma coisa. Notícias recentes falavam de uma onda de assaltos a residências no nosso bairro. É melhor a gente se prevenir, disse Arthur. Comprei uma pequena câmera de segurança, daquelas usadas para monitorar animais de estimação. Era discreta e eu podia ver as imagens em tempo real pelo celular. Será que isso adianta alguma coisa? Arthur duvidou. É melhor que nada. Instalei a câmera discretamente na estante da sala. Mal sabia eu que aquele pequeno aparelho se tornaria a prova crucial de um crime. Nossos talões de cheque, cartões e uma reserva de R$ 3.000 em dinheiro foram guardados, como sempre, no pequeno cofre do nosso quarto. Vou avisar o Lucas, eu disse, e liguei para meu filho. Lucas, amanhã seu pai e eu vamos passar o dia numas termas. Sério? Que raro. Aproveitem. É só um bate e volta, no fim da tarde estaremos em casa. Tomem cuidado então. Qualquer coisa me liguem. A voz de Lucas soava carinhosa na superfície. Na manhã seguinte, embarcamos na excursão. A viagem até o Hotel Fazenda durou cerca de 2 horas. Faz tempo que não fazemos isso, né, Helena? Arthur disse, segurando minha mão. É verdade. Ultimamente só pensávamos nos problemas do Lucas. Conversar com meu marido sobre coisas triviais no ônibus me fez sentir mais leve. Pude esquecer os problemas e simplesmente aproveitar nosso tempo juntos. O lugar era lindo. A saúde de Arthur estava boa. Reservamos uma piscina termal privativa e pela primeira vez em anos entramos juntos na água. Essa água parece fazer bem para o corpo, ele comentou. Talvez ajude na sua recuperação, eu disse. Imersos na água morna, conversamos tranquilamente. Helena, obrigado por tudo. Pelo que, de repente, desde que adoeci, você tem carregado tudo nas costas. Somos um casal, é natural. Mas até os problemas com o filho, deixei tudo para você, ele disse, parecendo culpado. Nós vamos resolver isso. Agora vamos aproveitar nosso momento. O almoço estava delicioso e passamos a tarde relaxando, conversando com outro casal da nossa idade. Senti que éramos um casal de idosos normal e feliz. Vocês têm filhos? Sim, um filho de 35 anos. Que bom, um grande apoio para vocês, não é? Sorri, um sorriso complicado. Se ao menos fosse. Por volta das 4 da tarde, entramos no ônibus de volta. Arthur estava satisfeito. Temos que voltar aqui um dia, ele disse. Sim, nós vamos. Foi um dia maravilhoso que reafirmou nosso laço. Chegamos em casa às 6 da tarde. E foi aí que o pesadelo começou. Ué? A porta de entrada está aberta. Senti um calafrio. A porta estava entreaberta. Ladrão? Sussurrou Arthur, tenso. Entramos na casa com cuidado e a cena que vimos nos deixou sem palavras. Os móveis da sala estavam fora do lugar, todas as gavetas abertas. Papéis espalhados pelo chão, como se um furacão tivesse passado por ali. O quarto estava no mesmo estado. As roupas do armário jogadas no chão. Até o pequeno oratório onde eu guardava uma foto da minha falecida mãe havia sido revirado. Helena, o cofre.
Arthur disse com a voz trêmula. Corri para o quarto. Arrombaram. O cofre fora aberto à força com alguma ferramenta. Estava vazio. Talões de cheque, cartões, os 3.000 em dinheiro, tudo havia sumido. O seu relógio também, o relógio que Arthur herdou do pai dele, desaparecido. E o colar que ele me deu no nosso aniversário de casamento também não estava lá. Temos que ligar para a polícia, mas antes eu precisava confirmar algo. Peguei o celular e verifiquei o saldo da nossa conta. 500.000 reais. Sacaram tudo. Hoje, às 2 da tarde, exatamente no horário em que estávamos relaxando nas piscinas termais. Mas quem? Quem sabia a senha? Fiquei paralisada. Não bastava roubar os cartões, eles sabiam a senha. E apenas um número muito limitado de pessoas sabia. Eu, meu marido. E Lucas. Vou ligar para o Lucas. Com as mãos trêmulas, disquei o número dele. Lucas? Aconteceu uma coisa horrível. Entraram ladrões aqui em casa. O quê? Mãe? Vocês estão bem? Não se machucaram? A voz dele soava genuinamente surpresa. Não nos machucamos, mas a casa está toda revirada e roubaram tudo, os cartões, o dinheiro. Levaram os 500.000 reais da conta. Nossa, que droga! Mas a violência anda demais por aí, né? O que vocês estavam fazendo hoje? A pergunta dele fez o tom da minha voz mudar. Por acaso? Você está nos acusando? A voz dele se alterou. Que absurdo, mãe! Acha que fomos nós? Que eu roubaria meus próprios pais? Ao fundo, ouvi a voz de Beatriz. Sogra, como pode pensar uma coisa dessas da gente? Depois de tudo que fazemos pela senhora, não é isso. Então o que é? Está nos chamando de ladrões? Ingratos! Lucas gritou, e eu, sem forças, desliguei o telefone. Arthur. Eles ficaram tão ofendidos. Será que meu marido estava confuso? Não queríamos suspeitar do nosso filho, mas as circunstâncias eram esmagadoras. Foi então que me lembrei da câmera de segurança. Arthur, a câmera. Vamos ver a gravação. Abri o aplicativo no celular e dei o play no vídeo. A cena que se desenrolou na tela era inacreditável. À 1 da tarde, a porta da frente se abre e duas sombras entram. Os rostos perfeitamente nítidos. Eram Lucas e Beatriz. Meu Deus, sussurrei, olhando fixamente para a tela. Meu filho e minha nora, invadindo nossa casa. Anda, anda, o cofre é aqui, dizia Lucas, já com uma ferramenta na mão. Quem diria, escondendo dinheiro aqui, a voz de Beatriz estava cheia de desprezo. Enquanto arrombavam o cofre, a conversa continuava. Consegui. Talões de cheque e cartões. A senha é a data do meu aniversário, com certeza. 500.000 reais. Dá para comprar todas as bolsas de grife que eu queria, Beatriz comemorava. Vou sacar tudo e fechar a conta. Finalmente, Lucas dizia, eufórico. O dinheiro é dos velhos, mas no fim das contas, é nosso por direito. Claro que é. Com a frequência que a gente vem visitar e aguentar eles, é o mínimo. Em 30 minutos eles saíram, como se nada tivesse acontecido. Caí de joelhos no chão. Arthur. Foi o Lucas. Foi ele mesmo. Meu marido ficou mudo, o rosto pálido de choque. Nosso filho, roubando nosso dinheiro. A prova era irrefutável. O vídeo registrava cada detalhe do crime. E a senha? Sim, era a data de aniversário do Lucas. Um número que só a família saberia. Vamos à polícia, eu disse, com uma determinação que eu não sabia que possuía. Mesmo sendo meu filho, um crime é um crime. Na manhã seguinte, levamos a gravação à delegacia. Isso é uma invasão de domicílio e furto qualificado, sem dúvida, disse o delegado, após ver as imagens. O valor roubado, 500.000 reais, agrava ainda mais a situação. É um crime sério. É o meu filho, confessei, com o coração em pedaços. Senhora, sendo da família ou não, é um crime.
Na verdade, usar da relação de confiança torna o ato ainda mais desprezível. O delegado foi compreensivo, mas explicou que o processo legal seguiria seu curso. Vou pedir um mandado de prisão imediatamente. Com uma prova dessas, podemos agir amanhã mesmo. Assinamos o boletim de ocorrência e voltamos para casa. Helena, fizemos a coisa certa? Arthur perguntou, a dúvida em sua voz. Não fizemos. Não havia outra coisa a ser feita. Meu coração estava um caos. Entregar meu único filho à polícia. Que tipo de mãe faz isso? Mas o que eles fizeram era imperdoável. Naquela noite, Beatriz me ligou. Oi, sogrinha. E aí, alguma novidade sobre o assalto de ontem? A naturalidade dela era assustadora. Fomos à polícia, respondi. Ah, é? Tomara que peguem os ladrões, né? O tom dela era de quem fala sobre o tempo. Como ela conseguia ser tão cínica? Beatriz, o que vocês estavam fazendo ontem à tarde? Nós? Em casa, ué. Por quê? Desliguei o telefone. Eles iriam mentir até o fim. Mas agora, tudo já era conhecido. Na manhã seguinte, eles enfrentariam a realidade. Às 7 da manhã, acompanhei os policiais até a casa do meu filho. Meu peito doía ao pensar que, em instantes, meu filho e minha nora seriam presos. Mas era necessário. Eles precisavam aprender a dimensão de seus atos. Polícia Civil. Temos um mandado. Invasão de domicílio e furto. Um policial tocou o interfone. Depois de um momento, uma voz sonolenta e assustada respondeu: Polícia? O que aconteceu? Abra a porta, por favor. Precisamos conversar. Minutos depois, Lucas apareceu na porta, ainda de pijama, visivelmente abalado. O que foi? Senhor Lucas Nogueira, gostaríamos de confirmar suas atividades na tarde de ontem, por volta da 1h. O policial falava calmamente, consultando um caderno. Naquele momento, meu celular tocou. Era Beatriz. Sogra, o que a senhora fez? Por que a polícia está aqui? Eu podia sentir o pânico em sua voz. Vocês sabem muito bem o que fizeram. Do que a senhora está falando? Não fizemos nada. Vocês entraram na minha casa ontem e roubaram nosso dinheiro. Isso não é verdade. Ela negava desesperadamente, mas as provas já estavam todas lá. Do lado de fora, o policial continuava a explicação para Lucas. Uma câmera de segurança instalada na residência das vítimas gravou toda a ação de vocês. Câmera de segurança. O rosto de Lucas ficou branco como cera. Ele não sabia da câmera. Estão presos em flagrante por invasão de domicílio e furto qualificado. No momento em que o policial pegou as algemas, Lucas mudou de atitude. Qual é? O dinheiro é dos meus pais. 1h ia ser meu de qualquer jeito. É isso mesmo. A gente cuida deles, visita, é nosso direito, Beatriz gritou, saindo para a porta. O motivo do furto é irrelevante para a lei. O policial, impassível, colocou as algemas nos pulsos de Lucas. Naquele instante, o rosto de ambos se transformou. Não, esperem. Mãe, por favor, me perdoa. Sogra, por favor, não faz isso. Eles começaram a implorar, mudando de atitude drasticamente. Vamos conversar, resolver em família. A voz de Beatriz era puro desespero. Mas era tarde demais. Lucas foi levado algemado pelos policiais. Os vizinhos do condomínio saíam de suas casas, testemunhando a cena humilhante. Beatriz também foi levada por outra policial. Até o último segundo, ela gritava: por favor, nos perdoe, mas meu coração permaneceu imóvel. De volta em casa, a preocupação com meu neto, Léo, tomou conta de mim. Vovó? Cadê o papai e a mamãe? A vozinha preocupada de Léo no telefone me cortou o coração. Eles vão ficar fora por um tempo, meu amor. Me desculpa. Eu fiz alguma coisa errada, vovó? Não, meu anjo. Você não fez nada de errado. A culpa não é sua. Eu precisava proteger aquela criança a todo custo. A investigação revelou que dos R$500 mil roubados, R$80 mil já haviam sido gastos por Beatriz em artigos de luxo.
Os R$ 420.000 restantes, as bolsas e joias compradas, e os itens roubados da nossa casa foram todos recuperados. O julgamento veio rápido. Lucas foi condenado a 2 anos de prisão em regime semiaberto. Beatriz, a 1 ano e 6 meses em regime fechado. O valor alto e a natureza planejada do crime pesaram na sentença. Lucas foi demitido por justa causa. Os pais de Beatriz cortaram relações com ela. Eles também foram despejados do apartamento por falta de pagamento. A vida deles estava em ruínas. Nós ficamos com a guarda de Léo. Vovó, eu posso morar aqui com vocês? Claro que pode, meu amor. O vovô e a vovó vão cuidar de você com todo o carinho do mundo. No começo ele estava assustado, mas aos poucos se acostumou à nova vida conosco. 1 ano depois, como prometido, nós 3 fomos para o mesmo hotel fazenda. Vovó, essa piscina é muito gostosa, disse Léo, sorrindo. É mesmo, meu amor. Vamos voltar mais vezes. Arthur se virou para mim. Se não fosse o que aconteceu no ano passado, não teríamos essa paz hoje. Eles ainda estariam nos infernizando. É verdade. Foi uma decisão dolorosa, mas foi a coisa certa a fazer, eu respondi. Mergulhada na água morna, rezei em silêncio. Na época em que reviraram o altar com a foto da minha mãe, eu senti um ódio imenso, mas agora, meu coração estava em paz. A gente pode se proteger, mesmo com 66 anos, né? A vovó é muito forte. As palavras inocentes de Léo me fizeram sorrir. Instalamos um novo sistema de segurança e dividimos nossas economias em contas de bancos diferentes. Nunca mais confiaremos cegamente em alguém, só porque é da família. Entre os vizinhos e conhecidos, passei a ser vista com respeito. Helena, você foi muito corajosa. Parente ou não, criminoso é criminoso. Minhas colegas de trabalho também me apoiaram. É isso mesmo. Não podemos permitir tudo só porque é da família. Você é um exemplo, Helena. O dinheiro para a educação de Léo está guardado em uma conta separada. Desejo que ele tenha uma vida feliz, diferente da dos pais. Léo, você entende por que o papai e a mamãe fizeram uma coisa muito errada? Perguntei a ele um dia. Sim. A professora ensinou que não pode pegar o que é dos outros. Isso mesmo. Mesmo sendo da família, o que é errado é errado. Eu não vou fazer nada de errado, vovó. Vou cuidar de você. Eu sei que vai, meu anjo. Proteger a pureza do coração de Léo se tornou minha missão. Meu filho e minha nora às vezes me enviam cartas da prisão, mas eu nunca respondi. Não sei se o arrependimento deles é sincero, e palavras não bastam para provar. Helena, chegou outra carta, diz Arthur. Pode jogar fora. Meu marido apoia minha decisão. Aprendi neste último ano a lição mais importante: laços de sangue são importantes, mas o respeito mútuo é ainda mais. E mesmo na terceira idade podemos e devemos nos defender. O amor verdadeiro às vezes exige decisões duras. Aos 66 anos, aprendi que temos o direito de lutar pelo que é certo, não importa a idade. Meus dias com Arthur e Léo são muito mais serenos. Sem preocupações financeiras, sem o medo de sermos enganados. Talvez este seja o verdadeiro amor familiar. Vovó, domingo que vem a gente pode ir nas termas de novo? Claro, meu amor. Vamos sim, nossa nova vida apenas começou. Mas uma coisa é certa, nunca mais seremos usados por ninguém. Vou proteger minha dignidade e, acima de tudo, discernir quem realmente me ama. Pessoas como Léo que me amam com o coração puro são minha verdadeira família. Agora, aos 67 anos, tenho uma nova missão: criar meu